Eu vou votar a favor, mas fiz aqui uma observação. Eu não concordo com estes critérios de apreciação das propostas. 30% para o prazo de execução, 30% para o plano de trabalhos e apenas 40% para o preço. Eu julgo que este município não está assim tão rico que possa valorizar apenas o preço em 40%. Sr. Presidente e Srs. Técnicos, se nós temos uma noção de qual é o prazo, ou o prazo razoável é 6 meses, ou o prazo razoável é 3 meses, e quando o prazo é razoável, fixa-se no caderno de encargos que o prazo é aquele. Mais do que aquele, é rejeitado. Menos do que aquele, não é valorizado, se for menos. Quem quiser apresentar um prazo inferior ao que é razoável, pode ser conveniente para a Câmara, num caso deste. O facto de apresentar um prazo inferior não pode ser, não faz sentido ser valorizado. Desta forma, muito mais. Porque se 3 meses é o prazo razoável, não faz sentido valorizar em 30%, por exemplo, uma proposta que em vez de 90 dias apresenta 85. Ou que ficticiamente apresenta, por exemplo, um prazo de 30 dias. Que depois não cumpre, e depois é penalizado, mas pode ganhar com isso. Sr. Presidente, se estes critérios não forem devidamente ponderados, ou se os técnicos da Câmara não me demonstrarem por A mais B que estes critérios acabam por ser muito subjetivos e acabam por prejudicar o município em termos de dinheiro, na próxima vez votarei contra. Nós estamos confrontados, relativamente às escolas, com um problema em que o prazo é condição absolutamente fundamental. Um bom prazo, vamos ver, agora tenho que ter paciência, que eu também o ouvi e vai ter que ouvir até o fim. Portanto, o prazo é condição absolutamente fundamental para que as coisas possam correr de acordo com aquilo que são as expectativas da Câmara. Nós estamos a falar de intervenções em escolas que só podem ocorrer durante o período da pausa letiva do verão. Ora, a pausa letiva do verão inicia-se, em regra, em meados do mês de junho. Todos os anos os calendários escolares estão sujeitos a acertos, mas, grosso modo, é entre 15 de junho e 15 de setembro é quando decorre a pausa letiva. Portanto, nós estamos a falar de intervenções complexas, portanto, de intervenções em espaço escolar com dimensão. Estamos a falar de uma intervenção portanto, de centenas de milhares de euros, de grande complexidade, em que vai ser necessário intervencionar, digamos, todo o edifício, e aquilo que se coloca é que o prazo é condição absolutamente essencial. Porque a questão que se coloca a seguir é: se nós não conseguirmos que o prazo seja executado, estas crianças ficarão sem ter possibilidades de ter as suas atividades letivas a partir de 15 de setembro. Portanto, o prazo tem que ter, digamos aqui, um peso muito maior do que o próprio preço. O preço é uma questão que é importante, naturalmente que sim, todos estamos preocupados com a boa gestão dos dinheiros do ponto de vista público, mas também estamos igualmente preocupados com a necessidade de fazer esta obra que seja compatível, de forma que seja compatível com as crianças poderem retomar as atividades letivas. Não é possível, Sr. Vereador, ao contrário do que estava a dizer, que os empreiteiros nos possam apresentar prazos fictícios e beneficiar de alguma forma dessa matéria. O prazo é de 90 dias, conforme consta do caderno de encargos. E se for reduzido, se o empreiteiro apresentar um plano de trabalhos, um plano de execução, por isso é que ele também tem esta valorização, que nos demonstre por A mais B aos técnicos do município que é possível executar a obra em menor espaço de tempo, eu creio que isso nos beneficia a todos. Porque a obra ficará pronta num tempo que tem que ver com as nossas necessidades, com as necessidades das crianças destas duas escolas que hoje temos aqui em apreciação. Não é possível ao empreiteiro, digamos, apresentar um prazo fictício dizendo que faz em 40 dias. Desde logo, o caderno de encargos prevê uma penalização, portanto, que está fixada, nomeadamente no número. Foi fixada na cláusula 11ª, que se refere a multas por violação dos prazos contratuais. Portanto, aí fixa-se com grande clareza que por cada dia de atraso há um valor de aplicação de multa que é 1 por 1000 do preço contratual.
Portanto, o que quer dizer que é uma penalização fortíssima, mas mais do que isso, é que também, no que tem a ver com o caderno de encargos, na cláusula 55ª, se coloca com grande clareza, em relação ao prazo de execução da empreitada, que o prazo de execução da empreitada, no caso de haver-se em lugar de incumprimento desse prazo, o empreiteiro está obrigado à montagem de estruturas que permitam acomodar as crianças, no caso de não ser possível executar a obra em tempo. Ou seja, há uma alternativa para que, digamos, as crianças não fiquem numa situação e os pais não havendo nenhuma solução. Portanto, a questão do prazo é naturalmente importante, tem que ter uma grande importância e a qualidade da instrução, dado o curto espaço de tempo em que a escola vai ter que ser intervencionada. A questão do preço, naturalmente, que também o é, e tem o peso que está conferido no caderno de encargos. Parece-nos ser, continuo a dizer, em relação às escolas e atendendo às condicionantes com que estamos confrontados, a melhor solução do ponto de vista da distribuição percentual dos critérios. Portanto, creio que terei respondido às questões colocadas por Sr. Vereador. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, não concordo absolutamente nada com esta argumentação. Se a reparação da escola tem que ser feita entre 15 de junho e 15 de setembro, são 90 dias. Se a 15 de setembro a escola, estando pronta, satisfaz, fixa-se o prazo em 90 dias. Em 90 dias. Ou, se até quiser ter alguma margem de segurança, fixa em 80 dias. A partir de 80 dias, ninguém pode apresentar propostas superiores a 80 dias. Quem apresentar propostas superiores a 80 dias é excluído. E, como se trata de uma obra de alguma complexidade, em termos de prazo, deve-se demonstrar, pedir que aquele empreiteiro demonstre que consegue fazer a obra nos 80 dias. Como segurança, para que depois a escola possa abrir. E até aceito que, como penalização grave para quem não cumprir em 80 dias, que tenha que arranjar as alternativas para o funcionamento da escola. Se a Câmara precisa de 80 dias, não vale a pena, fixe esse prazo. E não vale a pena estar a privilegiar quem depois vier com 75 ou com 70. Continuo a não perceber a razão de ser. É preciso saber fixar o prazo. Ninguém pode ultrapassar esse prazo. Se alguém quiser reduzir o prazo, tanto melhor, mas isso fica ao critério do empreiteiro. Por isso, Sr. Vereador, das obras, eu penso que estarei mais à vontade, teria todo o gosto em ter brevemente uma discussão com os técnicos que elaboram estes projetos. A sua argumentação cai, na minha opinião, por terra. Porque nós aqui não estamos à espera que ninguém faça a obra em 30 dias, ou 40, ou 51. Estamos à espera que ninguém ultrapasse aquele prazo. E tem como penalização, quem não cumprir o prazo não concorre. E quem concorrer com aquele prazo e não respeitar, leve penalizações daquelas que agora querem aplicar aí aos bancos, passando a ironia. Penalizações pesadas já não têm concorrentes que à partida não sabem ou não podem fazer obra. Continuo-lhe a dizer, não faz sentido uma valorização do prazo nestes termos. E termino, não me vai convencer com nova intervenção, por certo que não vou convencer com nova intervenção, fico à espera dos responsáveis pelos cadernos de encargos de me convocarem para uma reunião para discutir isso com eles. 90 dias, ao contrário do que se possa supor, não é um prazo fácil de cumprir a nenhum empreiteiro, dada a dimensão das intervenções de que aqui estamos a falar. Portanto, e naturalmente, que, digamos, é um prazo que é muitíssimo exigente. Eu não sei se vai haver empreiteiros com condições para apresentar com prazo, digamos, propostas com prazo inferior. Adiante veremos. Depende muito da capacidade dos empreiteiros e de quem aparecer neste concurso. Nós tivemos no passado, empreiteiros que conseguiram cumprir as obras dentro dos prazos estipulados, em alguns casos, digamos, antecipando em poucos, mas alguns dias, o prazo inicialmente estipulado,
mas temos que nos preparar para todas as eventualidades. E eu acho que a melhor defesa que se pode fazer do interesse público, neste caso, não é uma defesa baseada única e exclusivamente no critério preço, que naturalmente tem a importância que tem, atendendo às condições económicas em que estamos todos a trabalhar e em que o país está e o município está, mas superior a isso, em termos da defesa do interesse público, é, na minha opinião, nós conseguirmos assegurar que, de facto, os edifícios estão prontos a tempo e horas e em boas condições de utilização com o reinício do ano letivo. Portanto, desse ponto de vista, creio que a proposta que aqui se traz é a que melhor defende, de facto, os interesses das crianças e do município, numa perspectiva de que aquilo que importa fazer é criar condições para que as crianças, no início do ano letivo, possam estar nos edifícios escolares intervencionados por estas obras. Muito bem. Esta é uma matéria que, com certeza, vamos continuar a debater. Chama a atenção que estes são processos especiais, enfim, que se justifica que o preço não seja o único critério, ou o critério mais determinante, mas penso que os argumentos estão esgotados neste momento e que podemos passar à votação, se não houver mais intervenções. Eu não consigo, apesar da argumentação do Sr. Vice-Presidente, não vou sequer contestá-la, não é esse o teor da minha intervenção. Mas não consigo entender que se uma obra já tem muitas dificuldades de ser feita em 90 dias, nós temos 30% de um critério que vale 30% e com bonificação de 6 pontos a quem consiga fazer em 75 dias. A palavra não consigo entender. Eu até admito que o Sr. Vice-Presidente pusesse aqui qualquer coisa do género de 100 dias e quem quisesse em 90, para então cumprir mesmo os prazos, fizesse aqui uma bonificação. E depois os 30%, Sr. Presidente. Estamos a falar quase um terço de valorização para a proposta. Se tivesse aqui um extra, 2, 5, 10%, era discutível, mas era mais aceitável. Agora, 30%, Sr. Presidente. O Sr. Vice-Presidente até assume que ninguém vai conseguir fazer isto em 90 dias, quanto mais em 75. Não, assume de maneira. Não é assumir no sentido. Há muitas dificuldades, fazemos em 90 dias. Por que temos aqui uma bonificação para 75 dias? As duas questões têm que ser postas em causa. Os dias, os prazos de bonificação e os valores e a porcentagem do critério. Não parece, Sr. Presidente, sinceramente, não parece minimamente coerente o discurso do Sr. Vice-Presidente. Eu gostava que as minhas declarações do Sr. Vereador ficassem em ata também. A bonificação, os vereadores não entender uma bonificação de 6 pontos no caso de haver, digamos, um cumprimento do prazo de forma antecipada em relação àquilo que estamos a fixar no caderno de encargos. O Sr. Vereador não entende, mas devia. Porque a questão é tão simples quanto esta. A questão é tão simples quanto esta. É que nós continuamos a achar que devemos lançar o desafio ao empreiteiro para fazer a obra, não é só nos 90 dias, é, se possível, antecipá-la. É por isso mesmo é que é bonificado. Abaixo dos 75 dias, deixa de ter qualquer bonificação, como o próprio caderno de encargos aí fixa, porque, na nossa opinião, é impossível fazê-la. Mas entre 75 e 90, na nossa opinião, é possível. E por isso mesmo tem direito a uma bonificação. É, digamos, mais um incentivo para que o empreiteiro apareça com um prazo que seja, digamos, razoável e que garanta a qualidade da intervenção. Senhor, a questão do preço, eu creio que é uma questão que... A questão do preço, portanto, que tem vindo a ser sucessivamente colocada nas duas intervenções da bancada do PSD, eu gostaria de dizer o seguinte: de que serve a este município, ou às crianças da Escola da Lomadela, ou às crianças do Aldeira, que o município pague menos, se depois o empreiteiro não conseguir fazer a obra nos tempos em que é necessário fazê-la? É porque nós estamos vindo a ser confrontados nos últimos tempos, e já tivemos a ocasião também de discutir esse assunto aqui em reunião de Câmara, com uma situação que é a selva em que está transformada o mercado das obras públicas, em alguns segmentos de atividade, faz com que apareçam vários empreiteiros com preços que são aparentemente muito convidativos, são ótimos preços, mas que depois se revelam, digamos, impossíveis de cumprir e o empreiteiro não tem capacidade para fazer as obras. O que é que nos serve a nós ficarmos com uma obra inacabada durante meses? Ou não devíamos exatamente ser exigentes na qualidade da proposta que nos é apresentada, no prazo de execução da proposta que nos é apresentada?
Foi exatamente por este caminho que nós decidimos ir. Daí termos fixado os critérios como eles foram fixados. Ou seja, o preço da proposta e o plano de trabalhos e o prazo de execução são claramente superiores do ponto de vista da valoração que fazemos em relação ao preço da proposta. O preço não é aqui a questão mais importante. Para mim, a questão mais importante, e para esta Câmara, tem que ser que as crianças da Bombadela e que as crianças de Santaria da Azóia têm aulas no momento em que é necessário que as voltem a ter no início do ano letivo. É muito mais importante isso do que poupar aqui 50 ou 60 mil euros. Porque para nós, as crianças estarem lá no início do ano letivo sem a perturbação que advirá se os meninos e as meninas não tiverem as suas salas de aula prontas, é muito superior àquilo que, digamos, se possa vir a poupar. O dinheiro aqui não é tudo, Sr. Vereador. O superior interesse das crianças exige-nos, de facto, que devamos ser exigentes do ponto de vista do plano de trabalhos e do prazo de execução, que devem ser critérios claramente valorados acima da questão preço. A questão não é só económica. Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente, nós falamos do valor do preço, estava a falar do critério de preço, não do preço total. Nós não temos nunca em causa o valor total da obra, portanto, não foi isso que estava em causa. Deixem-me que diga uma coisa, disse uma incorreção, provavelmente colapso, porque o que está aqui a proposta é prazos inferiores ou iguais a 75 dias, inferiores ou iguais, ou terão classificação com o critério de prazo igual a 6 pontos. Portanto, inferiores ou iguais. Portanto, não é de 90 a 75, é de inferiores ou iguais. Mas isto é uma questão de semântica, não é importante. Em relação ao que disse, ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vice-Presidente dá uma no ferro e outra na. Como é que se diz? Na ferro? No cabo, na correia. Então, o senhor há pouco disse, e bem, cada dia que passar do prazo, há multas. E agora as multas já não servem para isto. Se o empreiteiro fizer uma aposta um pouco mais baixa, se falhar o prazo, leva a multa também. Qual é o problema, Sr. Vice-Presidente? Ao contrário do que o senhor diz, na minha opinião, 25 mil euros, 10 mil euros, 5 mil euros é muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito aí a senhora vereadora está à sua esquerda. Se 10 mil euros para o apoio social não dava muito mais jeito para ajudar as famílias. Diga, se não dava. Ou 20 mil. Eu não quero ficar a entrar aqui em demagogias fáceis, mas isto é um facto. E, portanto, e mesmo que o empreiteiro não cumpra depois os prazos, há as multas diárias, Sr. Presidente. Eu não percebo este argumento. Há pouco havia as multas para não cumprir. Hoje as multas, as multas já não interessam, porque menos de 30 mil euros já não interessam. Sr. Vice-Presidente, nós nunca pusemos em causa o valor da obra, o que nós estamos a pôr em causa é os critérios e a percentagem de cada critério, que é completamente diferente de pormos em causa o valor da obra. Muito obrigado, Sr. Presidente.